Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz. É muito importante a saúde de vocês nesse momento agora, tá? Então, vamos à aula de Sociedade e Cultura. O conteúdo da aula de hoje é a cultura na modernidade. Então, as aulas passadas, nós trabalhamos ali o conceito de cultura, o conceito de sociedade, entendemos ali como é que estava estruturado, quais eram os seus elementos importantes, quais eram as principais características e a sua formação. E hoje a gente vai entender como a cultura era impactada de forma positiva, mas também de forma negativa por meio da modernidade. Então, como se encontra hoje a cultura diante de tantos avanços tecnológicos, diante da ideia de modernidade, né? Diante da globalização, por exemplo, do avanço científico. Isso é algo benéfico ou isso é algo negativo, tá? Então, é sobre isso. Para quem está chegando agora, prazer. Sou o professor Marcos. Aqui abaixo tem o meu e-mail para que vocês possam estar enviando alguma dúvida, algum questionamento a respeito, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês essa canção, né, Dias Melhores, de Jota Quest, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, e vocês podem estar pesquisando no YouTube, no Google, para vocês entender a representação e significado dessa música nesse contexto de pandemia, ao qual nós estamos aí perpassando ainda, né, infelizmente. A música é assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre, né? Amém. Com muito axé. Que venham dias melhores e que a saúde e que a paz e a prosperidade e o sucesso prevaleça em nossa sociedade como um todo, né, pessoal? Enfim, então que venham dias melhores, que o mês de abril nos traga paz, amor, prosperidade, saúde e muita proteção e que nos surpreenda de forma positiva esse mês de abril, né, pessoal? Então vamos lá para os materiais. Optar em um local, né, agradável para estudar. Os materiais você já sabe: caderno, lápis, borracha e caneta. Façam a anotação, porque na atividade vai facilitar muito. O objetivo da aula de hoje: compreender os aspectos da cultura na contemporaneidade. Professor, o que é contemporaneidade? Os dias atuais, né? Como a sociedade hoje é estruturada, como a sociedade ela está presente. Aliás, como a sociedade é estruturada, como os sujeitos se comportam, se organizam, quais foram os avanços que teve recentemente, tanto na ciência, como na política, na economia. Isso aí é a ideia de modernidade, que eu vou explicar para vocês, mas de contemporaneidade mais à frente, né? Diagnosticando pontos positivos e negativos frente à modernidade. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou trazer aqui um contexto, tá, sobre identidades culturais na contemporaneidade. O que são identidades? Manifestações culturais na contemporaneidade. Então, na realidade, estamos vivenciando um processo predominantemente de ocidentalização. O que é um processo de ocidentalização, pessoal? É apenas um processo no qual estamos sendo influenciados em diversos momentos, em diversos espaços, em diversos tempos, sobre uma cultura que está atrelada à questão capitalista, que está atrelada aí ao viés de alienação, ao viés de tecnologia e os avanços automaticamente tecnológicos, né? Então, ocidentalização é justamente isso. Estamos passando por um processo de transição no qual determinados hábitos eles estão sendo esquecidos, eles não estão sendo praticados e sendo substituídos por outras ferramentas da modernidade. Então, ocorre uma mercantilização de etnias e de elementos culturais. Exemplos: latinos e orientais são vistos como exóticos, consumo de restaurantes e músicas típicas. Então, se a gente for parar para observar aqui, a gente consegue extrair assim, então, que devido ao avanço da mercantilização, que a mercantilização é o contato, é o contato, as relações econômicas que um determinado país estabelece com um outro.
Então, esse processo intensifica o quê? Para a ocidentalização. É onde o processo de mistura, o processo de diversificação, estimula para uma diversidade de identidades culturais. Então, é normal, que não deveria ser normal, tá? Na verdade, isso aí é uma eurocentrização, a partir do momento que colocamos os orientais como exóticos, tá? E essa palavra exótico, ela é carregada, sobretudo, através de um choque cultural. Então, por exemplo, né? A gente sabe que a cultura da Ásia, que é a cultura de determinados países do continente asiático, né? Ela é bem peculiar daquela região. E aí a gente classifica ela como exótica. Hoje, por exemplo, né? A gente classifica ela como exótica. Mas sendo que, na verdade, a cultura daquela região, ela já tem uma trajetória, já tem uma determinada história e que cabe a nós respeitar. Seja por meio do seu consumo em restaurante, seja suas músicas típicas. Aí vamos aqui, vem conduzindo os movimentos de volta, que se refere à migração pós-colonial, ou seja, de população oriunda das colônias em direção às antigas metrópoles, países centrais. Então, esse processo, né, de contemporaneidade e cultura, de ocidentalização, estimula para que aquela ideia da moradia do centro, onde as pessoas estão saindo da zona rural e indo para os centros urbanos. Isso é positivo? De certo modo, sim. Mas isso também é negativo, no sentido de que é justamente a produção que ocorre, né? A produção cultural enquanto agricultura, porque a agricultura é uma cultura, a pecuária é uma cultura, né? É esse processo diante da modernidade, já como os centros urbanos estão se modernizando, é, isso acaba gerando o quê? Quem vai produzir o produto? Se o produto vem da agricultura. E se os agricultores estão indo para as cidades, para os centros urbanos, né? Isso vai gerar o quê, pessoal? Uma certa superlotação nos centros urbanos e automaticamente uma economia decadente. Haja vista que necessitamos, né? E é um papel de fundamental importância dos agricultores na questão da produção. Então, basicamente, tudo que consumimos no nosso dia a dia é resultado da matéria-prima e da agricultura, da pecuária, enfim, né, da apicultura, enfim. Então, vamos lá. O que é que eu trago aqui para vocês já de imediato? Que a nossa cultura, a atualidade, ela está sofrendo uma série de processos de ataque constante. Então, se a gente parar para observar, as festas e as manifestações culturais que antes era recorrente e era praticado, era vivida e apreciada, ela está sendo substituída por momentos, pequenos momentos. Se vocês pararem um pouco e observar, por exemplo, o seu próprio entorno, as pessoas estão dando prioridade à tecnologia, ao mundo virtual e esquecendo necessariamente do próprio contato físico, da troca de experiência, da interação social entre eles. É normal, antes, por exemplo, tinha uma festa, as pessoas se divertiam, as pessoas dançavam, as pessoas cantavam. Hoje, quando ocorre uma festa, a grande maioria das pessoas param aquela diversão para lançar uma fotografia, para tirar uma foto, para lançar nos meios de comunicação. Enfim, né? Então, deixam de aproveitar o momento, deixam de vivenciar, de sentir uma cultura pertinente, né, como as festas populares, para dar em pró ou atenção ao mundo virtual, a algo desconhecido. Por que algo desconhecido? Porque as redes sociais é um campo desconhecido. Você tem um Facebook, tá ali um perfil particular seu, mas várias pessoas, quer queira que não, têm acesso, de certo modo, à sua vida pessoal, profissional ou acadêmica, tá, pessoal? Então, por esse lado, sim, a cultura está sendo interferida de forma drástica ela está sendo interferida de forma drástica por meio da modernidade. Então, vamos aqui. Primeiro, o conceito de cultura, né? Lembra que a gente já trabalhou semana passada, então, pessoal, recapitulando, só vou dar uma lida. Nas ciências sociais, o conceito de cultura é um conjunto de crenças, línguas, regras, manifestações artísticas, técnicas tradicionais, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. A cultura retrata
o conjunto das experiências de um povo, sendo, por esta razão, as diferenças entre as nações do globo terrestre ou de regiões de um país ou ainda de uma localidade de uma mesma região. Então, a gente sabe, né, que cultura é um conceito, é um conjunto de manifestações, regras que foram passadas ao longo do tempo por uma determinada geração. E aqui, então vamos perceber de como a cultura ela está presente na nossa sociedade e como ela é interferida de forma positiva e negativa pela modernidade, pela contemporaneidade, como também pela a globalização. Aí eu trago aqui para vocês o seguinte. Exemplo número 1. As brincadeiras culturais estão sendo substituídas pelas redes sociais. Logo, entende-se que a tecnologia antecipa, de certo modo, precoce, a fase de desenvolvimento do ser humano. Então, o que antes, por exemplo, amarelinha, né, que são brincadeiras culturais, por passar de geração em geração, pular corda, outra brincadeira cultural a nível folclórica, né, o jogo entre peões, né, jogavam peões em ruas, em praças públicas, enfim, nos campos de futebol, eram brincadeiras culturais e a nível folclórica. Hoje, essas brincadeiras, elas estão sendo interferidas pelo avanço da tecnologia, tá? Onde as crianças deixam de praticar essas culturas e automaticamente se debruçam sobre um mundo desconhecido, né, que é o mundo da internet. A partir do momento que você não pratica uma determinada cultura, automaticamente, mais uma vez, automaticamente, aquela cultura que não é praticada, que não é manifestada no seu dia a dia, ela cai em estado de esquecimento, tá? Isso daí é fato. Então, hoje é raro vocês observarem e ver crianças ou adolescentes jogando amarelinha. Normalmente, é mais fácil vocês perceberem criança e adolescente assistindo, ou se não, compartilhando informações nos grupos de WhatsApp, né? E outros canais, tá, pessoal? Então, quer queira que não, isso antecipa, porque ao invés de a criança ou adolescente aproveitar e absorver a energia positiva, né, das manifestações culturais, por exemplo, da própria fase da criança e do adolescente, já desde cedo assume aí um papel de maturidade, né? Uma maturidade que poderia ser encaixada já na fase adulta. Então, antecipa essa fase, assumindo já responsabilidades desde cedo. Exemplo 2. Os encontros familiares, as relações pessoais estão sendo substituídas pelas redes virtuais, tá? Evitando a troca e o compartilhamento das vivências dos sujeitos. Então, hoje, antes, né, a cultura, os encontros familiares, os aniversários, né, o contato físico, a interação social que você tinha com o sujeito através do contato físico, hoje, mediante o avanço da globalização e da própria tecnologia em si, está sendo substituída por redes virtuais, né, por encontros virtuais. Mas a gente não pode negar que, diante desse contexto da pandemia, a tecnologia ela tem um papel muito preponderante, tá? Porque, por exemplo, aqui eu estou se utilizando da tecnologia para entrar em contato, para compartilhar experiências e conhecimento com vocês. Nesse sentido, ela é positiva. Mas também a gente não pode negar que a tecnologia ela tem esse lado negativo, no sentido que nos influencia e nos torna dependentes da globalização, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que durante um certo tempo, por exemplo, da história, vocês vão perceber ficar mais claro para vocês, durante um certo tempo da história, era comum, né, era uma prática cultural sepultar as pessoas dentro dos espaços religiosos, né? Lá em torno, quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram esse hábito, trouxeram essa prática, esse costume. Porém, quando a ciência ela passou a ter um olhar mais amplo para o Brasil, ela começou a contestar essa ideia. Então, sepultar as pessoas nos espaços religiosos era uma prática religiosa, cultural religiosa, tá? E que era passada de geração em geração. Mas a ciência, com o avanço da ciência,
essa prática ela foi coibida, ela foi reprimida, porque, segundo a ciência, a partir do momento que as pessoas eram sepultadas dentro dos espaços religiosos, automaticamente as pessoas que iam para os cultos, para as missas, ficavam suscetíveis a algum tipo de doença. Vamos pensar o seguinte: se a pessoa morresse de algum tipo de epidemia ou de algum tipo de doença contagiosa, automaticamente as pessoas vivas que frequentassem aquele espaço estariam propícias a ser contaminadas. Então, vejam só, era uma prática cultural religiosa, mas que com a demanda da ciência, esse novo olhar da ciência lá nos anos de 1800, foi uma prática reprimida. Hoje não é mais permitido sepultar as pessoas dentro dos espaços religiosos, né, pessoal? Hoje, o que é que eu... Ah, professor, mas só que normalmente alguns padres, alguns sacerdotes são sepultados. Não o corpo físico, na verdade, é apenas a cinza, né, pessoal? Passa ali pelo processo de decantização do corpo, e aí, né, que é o crematório, e aí vai para a igreja somente a cinza, né? Nesse caso, a ciência ela não contesta, porque não corre nenhum tipo de risco, tá, pessoal? Então, pessoal, justamente isso aí. Vocês conseguem perceber que a cultura, ela sempre sofreu interferência da ciência, ela sempre sofreu interferência dos avanços tecnológicos, né? Então, aspectos positivos da globalização é a disseminação cultural. Então, dentro da cultura, como a globalização contribui para o fortalecimento da cultura, né? A disseminação cultural, as relações internacionais, a diversificação de produtos. Então, um produto que era comum, que não era comum em Itabaianinha, devido à intensificação das relações tecnológicas, né? Passou a ser frequente em Itabaianinha, um exemplo. O rompimento de fronteiras, ou seja, o que antes você não podia entrar em contato com a cultura do Japão, hoje, devido né, ao próprio WhatsApp em si, né, a chamada de vídeo, você passa a conhecer a cultura do outro, né? Geração de novos empregos, novas oportunidades de negócio, que também o negócio é uma própria cultura, né? Uma cultura aí econômica, preço mais barato, troca de experiências acadêmicas, né, dinâmica global. Aí vejamos só, aqui é o lado positivo da globalização dentro do aspecto da cultura. Facilita, por exemplo, a própria fortalecimento de cultura. Então, a gente sabe que o Brasil tem uma cultura muito diversificada, né, pessoal? Isso é fato. Mas, às vezes, anteriormente, nós desconhecíamos a cultura da África. Porém, hoje, com o avanço da tecnologia, né, com esse avanço constante da ciência, a gente passou a conhecer alguns eventos, por exemplo, africanos, né? E automaticamente esses eventos africanos foi importado para o Brasil e praticamos no nosso dia a dia. Essa troca cultural, ela é resultado, aliás, ela possibilitou por meio da globalização. Então, a globalização, nesse sentido, foi utilizada como uma ferramenta, tá? Eu estou utilizando sempre modernidade no sentido de globalização, mas modernidade, pessoal, é tudo aquilo que é criado recentemente, numa linguagem mais geral. Então, tudo aquilo que é criado recentemente. Então, como é que dá a cultura nos dias atuais, né? No contexto atual. Então, outro exemplo, né, de como a questão dos avanços tecnológicos influencia dentro da cultura. Por exemplo, a usina de Belo Monte. Vocês já ouviram falar na usina de Belo Monte? Onde as pessoas elas foram expulsas de suas terras, onde as pessoas deixaram de praticar seus hábitos, seus costumes, né? Tendo de morar em outra região, porque lá em Belo Monte foi construída uma usina hidrelétrica para gerar energia. Isso é resultado da tecnologia. Em contrapartida, um grupo de pessoas deixou de praticar os seus hábitos em um local que ali tinha história, tinha memória, os seus antepassados viveram ali. Então, esse aqui é um exemplo gerado, né, do impacto social gerado pela usina de Belo Monte. Mas eu poderia trazer aqui diversas usinas hidrelétricas, né, diversos fatores que coíbem e proíbem, de certo modo,
de praticarmos a cultura que foi passada pelos nossos antepassados, né? Então, além desse impacto cultural, a gente não pode negar que houve ali um impacto ambiental, tá? Então, modernidade na cultura. Temos o lado positivo, como vocês já viram, mas também nós temos o lado negativo. Aí, atividade escrita, pessoal, é bem simplesinha, né? Produz texto, vejam só, produza um texto respondendo as questões abaixo e, em seguida, aponte um exemplo de prática cultural que sofreu impacto com o avanço da modernidade. Vocês vão ter a apostila aí como suporte e pode estar respondendo. Vocês vão responder essas perguntas aqui, pessoal. Nós somos modernos? Você se considera moderno? E, por fim, e o Brasil é um país moderno? Repetindo, nós somos modernos? Você se considera moderno? E, por fim, e o Brasil é um país moderno? Vocês vão produzir um texto, né, fazer um texto nesse sentido aqui, produzir um texto respondendo as questões abaixo, e a partir daí vocês vão tirar foto e enviar para a sua professora de Sociedade e Cultura, tá? Ou seu professor. E aqui acaba nossa aula já, né? Um refrão da música de Carlinhos Brau sobre a questão da educação na nossa vida, né? Não, se não dá para ir para a escola agora, não deixe a escola ficar longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, o direito de aprender. Mais uma vez estamos juntos, vocês sabem muito bem a importância da escola em nossas vidas. E eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Valeu, galera!